Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Eu tenho o prazer de receber nesta manhã de terça-feira a coordenadora regional da educação, Grace Weschenfelder. Um bom dia, um prazer recebê-la. Bom dia Fabiano, bom dia Rádio Tirol, é uma alegria estar aqui ainda nessa terra abençoada Teutônia, então um bom dia bem especial à comunidade de Teutônia e às outras pessoas que nos escutam e nos dão a honra da sua audiência, né? O ano corre bastante. Falando em educação, estamos já quase aí chegando no final do calendário deste ano, né? É bem verdade, um ano atípico, diria, né? Um ano com dificuldades, e costumo dizer que dificuldades existem em todos os lugares, né? E a educação, ela já é tangenciada em fazer dessas dificuldades trampolins para subir. Usaria aqui uma metáfora, fazer do limão uma limonada. Parece que esta é uma grande vocação nossa também diante de uma dificuldade de um aluno, é fazer o aluno entender que ele tem que ter competência e habilidade para pegar esse problema, enfrentá-lo e tentar achar uma solução. É assim mesmo até com uma equação da matemática, que a gente tem que procurar ter o problema e procurar a resposta. E essa procura da resposta, este caminho que a gente sempre tem que considerar. Então a educação, ela sempre é um assunto muito pertinente e o ano, tenho que realmente confessar, passou voando, mas estamos aí com várias conquistas, especialmente falar aqui de Teutônia, eu posso sempre celebrar muitas conquistas. Tá certo. Uma mudança que a gente percebe, eu que tenho uma filha que estuda numa escola estadual, aqui a nossa Gomes Freire de Andrade, que eu fui aluna, minha esposa foi aluna e a gente fez questão de que ela fosse também, até porque são aqueles laços que a gente cria, né? Mas eu percebi já no ano passado, se não me engano, que ela comentava, olha pai, fecharam a cantina da escola. Não tem mais cantina. Acabou o lanche para comprar, etc. Então, eu até disse, é até uma fonte de alguma arrecadação, né? Mas ela também, quando ela me fazia comentários do que era consumido, eu percebia assim que realmente tinha muito refrigerante, muito salgado, e aí preocupava de certa forma, né? Só que a gente sabe, eu fui criança e quando eu via lá uma maçã e um pacotinho de salgadinho, eu preferia o salgadinho, eu não preferia a maçã, né? Então, às vezes, tem que ser radical nesse sentido. E, na verdade, as cantinas estão passando por transformações nas escolas, né? Na verdade, isso tudo teve uma motivação maior a partir da lei, que vocês acompanharam, que passou pela Assembleia Legislativa, e agora há um tempo, Fabiano, para adequação a esta lei. Esta lei refere-se à alimentação saudável nas escolas. Então, é proibido qualquer tipo de alimento que não seja saudável. A partir disso, volto a dizer, para que o nosso ouvinte entenda, há um período de adaptação. Adaptação à lei, como fazer, quem vai fiscalizar, como vai fiscalizar. Embora aqui, de novo, eu tenha que parabenizar toda a rede pública estadual, coordenada pela terceira Coordenadoria Regional de Educação, que já consegue antever esse problema. Em que sentido? Já estamos trabalhando num processo que eu posso dizer pelo menos há um ano, com essa questão da alimentação saudável. Então, são muitas as escolas que já têm a sua horta. E aí parece simples dizer assim, tá, Grace, mas o que tem a ver isso, horta, com cantina, com alimentação? Ora, é bem fácil fazer esse caminho, de novo, que eu me referia no começo. Você ensinando o aluno a plantar, vendo essa verdura crescer, regando essa verdura e entendendo que esta verdura pode ser usada na alimentação e que sim, num primeiro momento não é a coisa mais gostosa do mundo, mas ela é para mim, ela é saudável. Então é um caminho realmente difícil, mas ele não é impossível e nós vamos ter as vitórias logo ali na frente, porque o índice de obesidade ele é muito alto, a nossa alimentação tem influência direta na nossa saúde, então a escola precisa
a partir da dor, confesso, é dolorido. Sim, todo mundo vai preferir uma comida mais rápida, mais gostosa, mais apelativa, porque as propagandas estão aí para nos dizer, né? Coca-Cola e chocolate, enfim, aquele prazer imediato. Mas é uma luta diária para a gente entender que a gente pode mudar devagarinho. Então, nós, da terceira região escolar, nós estamos muito fortes nessa questão da alimentação saudável, inclusive com projetos interdisciplinares entre as disciplinas, fazendo um chamamento aos pais também para que nos ajudem a educar seus filhos em casa também para essa alimentação saudável, palestras nas escolas com médicos, com profissionais da nutrição. Também a gente entende que a gente pode encontrar outros meios para a arrecadação desse dinheiro, que era feito através das cantinas. Então a gente quer algo bem transparente, algo bem honesto. Existem cantinas, Fabiano, nas nossas escolas, que são regularizadas via licitação. Então essas vão continuar. E aí o aluno tem opção. Agora, onde isto não é regularizado pela lei, a gente realmente corta essa cantina. Mas com um período de adaptação. Então, nós já há alguns meses emitimos um ofício por parte da terceira CRE, alertando e nos colocando à disposição para que haja essa conversa e que as cantinas elas não existam mais senão regularizadas pela lei. E que aí se encontre outras fontes para essa arrecadação que muitas vezes ela é preciso ser feita para que a escola ofereça além ou ofereça aquilo que considerar fundamental para a escola e que o dinheiro que ganha muitas vezes não é o suficiente para aquele desejo, para aquele anseio da escola. Então, devagar, mas de forma transparente, dialogada e muito honesta. Então, há um período, sim, de adaptação agora para que as cantinas elas não ocorram mais nas escolas, tá? E trabalhar essa alimentação saudável, e nós temos as merendeiras das escolas, elas recebem muita formação, Fabiano. Na semana passada, por exemplo, reunimos as merendeiras das nossas escolas estaduais para uma formação, para que as nutricionistas falem com elas, para que a gente veja esse cardápio, como fazer da melhor forma possível para que o seu filho seja bem alimentado e, melhor do que isso, alimentado de forma saudável. Agora, falando em merenda escolar, né, a merenda que é oferecida pelas escolas, e aí eu uso de referência a que eu tenho conhecimento diário das informações da minha filha. Eu fico impressionado com a qualidade do que está sendo ofertado para as crianças, para todos os alunos, né? Você tem razão. E quem nos escuta pode ter certeza, o teu filho está sendo bem alimentado. Passa por um cardápio que vem da Secretaria Estadual de Educação. Há dinheiro para isso e aqui de novo, que bom que você está me oportunizando isso com a sua fala, elogiar o trabalho das direções e das merendeiras. Eu costumo dizer que merendeiras são professoras também. Essa autoestima delas a gente tem que recuperar, porque além da alimentação que elas fazem malabarismos com a merenda. Elas inventam coisas, inclusive, que sejam saudáveis e que sejam que tenham um apelo aos alunos, né? Então é aquela saladinha misturada com mais alguma coisa, aquele feijão com uma dose de carinho que faz toda a diferença. Então eu me impressiono positivamente também, Fabiano, nas escolas. Claro que nós temos escolas, e não é o Gomes Freire, que bom, mas nós temos escolas onde a vulnerabilidade social é muito grande. Então essas crianças não têm comida em casa. E aí muitos vão dizer, está faltando merenda? Não, vamos considerar, né? E aqui eu faço a defesa da escola, nós temos que considerar a realidade das escolas. Tem crianças que precisam repetir 3 vezes
o prato, porque não vai ter comida em casa. Então, realmente, não há condições para isso. E aí, de novo, as direções tão dedicadas vão atrás de parcerias. Lions, Rotary, mesmo escolas co-irmãs, que muitas vezes sobra e dão para outra escola. Então, isso é nobre, isso é digno, porque realmente tem escolas cujos alunos eles não têm refeição em casa. E nós temos isso aqui, a gente acha que não, mas nós temos. E um aluno desnutrido, mal alimentado, não consegue aprender, ele não consegue se concentrar na educação, ele vai estar com déficit de nutrientes e isso vai complicar a vida dele. Então essa merenda, na verdade, ela acaba sendo uma refeição que vai alimentar ele, pelo menos naquele momento. É uma realidade que a gente desconhece. Juro que eu desconheço, Sim. né? Eu desconhecia também, porque eu sou de Arroio do Meio. Sim. A minha realidade de dar aula era muito ali, em Arroio do Meio. E eu me refiro, por exemplo, a Lajeado, bairro Conservas, Santo Antônio, né? E outras, Taquari, é uma realidade de pessoas que passam fome, muito de alunos diferente. Que passam fome. E é difícil imaginar isso aqui no Vale, né? E aí já temos alguns projetos, na verdade, referenciais nessa questão das cantinas, né? Porque, num primeiro momento, pareceu aquele choque, assim, poxa, acabou. Mas, na verdade, não. Também há uma questão de uma adequação, né? Que pode ser feita para ainda oportunizar também. Sim, para que as escolas consigam esse tempo para, de novo, pensar em projetos, fazer esse convencimento dos alunos, porque eu não posso ouvir de um professor ou de uma direção que vai dizer assim, terminou a cantina e não sei o que, e agora? Não, na verdade, nós temos que fazer o outro lado. Olha só, nós temos que nos adequar a uma alimentação saudável. Eu sempre digo, conforme você fala isso, né? Realmente é hora de pensarmos uma alimentação saudável e aqui eu vou usar o meu exemplo. Eu tenho uma luta constante com a balança e com a saúde, porque eu comecei a reparar que o meu peso não é legal para a minha saúde. Então, a partir disso, eu tenho que dizer muitos nãos, porque a minha alimentação é totalmente, agora já está melhorando, inadequada. Então, eu mesma sei o quanto é difícil isso. Então, a escola, que é o palco para a mudança, para uma outra rotina, para fomento de outros hábitos saudáveis, nós não vamos fazer isso? Nós vamos fechar os olhos ou vamos botar a comunidade escolar contra uma decisão que é nobre, que é para a nossa saúde? Então, de novo, cuidar o que a gente fala. Sem dúvida, muito importante, acredito que no futuro, muitas coisas não são imediatas, a maioria delas são de longo prazo, e a gente só percebe os resultados no decorrer do andar da situação, né? Mas com certeza a saúde dos filhos, de todos aí que estudam, vai agradecer no futuro e muito, né? Isso. Vamos falar um pouco de algumas conquistas de Teutônia, Fabiano? Vamos, por favor, vai ser bom. Eu preciso aqui sempre considerar a realidade aqui de Teutônia. Nós temos 3 escolas, Augustin, Gomes Freire e Tancredo Neves, né? Poder considerar a excelência dos resultados na Gomes Freire. Nós temos aí uma escola que é destaque no Jergues, especialmente no que tange o voleibol. Nós temos aí uma escola que participa de projetos arrojados, ousados, cito projetos especialmente pedagógicos. Então é uma escola aí que faz esse trabalho de excelência na parte pedagógica. E não é difícil de ouvir uma fala que tu fizeste também, que essa fala de pertencimento ao Gomes Freire. Eu quero que meu filho estude lá. Eu vou fazer de tudo para que ele estude lá. Isso é bacana. Isso me enche os olhos de orgulho. Mas também orgulho tenho da Tancredo Neves. Uma escola com menos alunos, uma escola menor, mas não menor no seu trabalho de novo pedagógico. Eu vejo uma escola lá muito preocupada com essa questão da cultura e
isso é muito também da direção da escola. Nós temos ali o diretor Heriberto, muito dedicado com essa causa cultural, e isso é bonito. As crianças lá enchem a boca para cantar, elas entendem o valor da comunidade, gostam de Teutônia. Então, inclusive, sexta-feira, um convite muito lindo feito do diretor para mim, vai haver uma mostra pedagógica lá. Então, é uma escola com seu grupo de professores que vai atrás, é uma escola sempre com um sorriso no rosto, e as crianças com hábitos de leitura bem trabalhados, e, de novo, a questão cultural lá muito forte. E aí eu vou para o Augustin, que, através da sua direção, através do seu grupo de professores, vence um leão por dia. O que eu quero dizer com isso? E tu sabes que eu não estou mentindo. É uma realidade de maior vulnerabilidade social. Eles atendem a pelo menos 20 municípios, Fabiano. Há uma diversidade cultural, econômica, de valores muito grande. E lá a gente vai se confrontar com alunos que perderam essa questão do sonho. Qual é a realidade lá? Estudar para, com o diploma, trabalhar, ou já estão trabalhando na sua grande maioria. Então, nós temos lá uma realidade que o professor precisa, primeiro, incentivar essa volta do sonho. Depois, restabelecer uma prática, por exemplo, de leitura. E aí vai fazer como se trabalha o dia inteiro? Então, veja bem, eu parabenizo o encorajamento que essa direção, que esses professores têm para enfrentar questões muito sérias, muito diferentes de outras escolas que têm a participação da comunidade dos pais. Lá eles precisam estar fazendo um chamamento constante para os pais. Então, eles vencem um desafio por dia. Devo parabenizar a comunidade escolar do Augustin, que realmente enfrenta, e lá eu noto também que é preciso ser feito um trabalho muito grande nas relações humanas, que se perderam em algum momento. Relações humanas de equipe, relações humanas de alunos, relações humanas, lá é um grande mote. E eles estão enfrentando isso com coragem e estão mostrando para nós que sim, é possível. E a partir do momento que eu restabeleço de novo o sonho no meu professor de um mundo melhor, da direção de uma escola melhor, dos alunos de um futuro melhor, eu tenho uma caminhada que merece aplausos. Então, os meus aplausos para o Augustin. Muito bem, é uma outra realidade, parece tão próximo, mas acaba sendo tão distante de outras escolas, no caso como aqui do bairro Languiru que a gente vive, e às vezes a comunidade talvez não entenda isso tão bem quando não convive com isso de forma tão próxima, né? O quanto é diferente você talvez ser professor num Gomes, num Tancredo e no Augustin, o quanto é diferente isso, né? O quanto o aluno ali é diferente. Há um preconceito. Há um preconceito. Também, sem dúvida. E, inclusive, isso parte da gente também. Se eu hoje sou professor da Gomes, eu daria aula no Augustin, uma escola pública estadual. Né? É um desafio, mas, de novo, a gente tem uma coisa, e isso é típico da gente, né, Fabiano? Da gente achar que a gente vai fazer a mesma coisa eternamente. E isso causa uma comodidade, uma praticidade. Só que, na verdade, a sociedade tem nos mostrado que as coisas elas são muito dinâmicas, elas estão extremamente dinâmicas. A gente, por exemplo, casava para viver eternamente com a pessoa. E os números nos mostram que não é bem assim. Olha quantas separações, inclusive às vezes até acometimentos de ordem natural, como morte. Então, hoje eu não posso mais dizer que eu vou trabalhar nessa escola a vida toda. Às vezes eu sou chamada para outros desafios, como no meu caso. Eu estava muito cômoda na minha função de professora e alicerçada a uma liderança à educação do Vale do Taquari. E num momento que eu ouso dizer que eu não sei se encontraria outras postulantes, porque o momento ele
ele é de extrema dificuldade. Volto ainda a falar de conquistas aqui em Teutônia. Nós temos que celebrar. Nós temos que celebrar, esta é a palavra, a conquista do ginásio no Augustin. Também. Uma demanda de anos, e hoje o ginásio está lá lindo, está para ser usado pelos nossos estudantes tão aguerridos da Augustin e também a comunidade de Teutônia especialmente. Um ginásio de 500 mil e um ginásio que só vem a corroborar com as práticas dos nossos educadores em sala de aula e de tantos eventos que a escola faz e vai fazer ainda. Também na mesma escola teve que ser feito a cobertura, reparos na cobertura, melhor dizendo, uma reforma que soma aí pelo menos 30 mil reais. E na Gomes Freire, esta mesma cobertura da parte administrativa também estava muito a desejar. Chovia para dentro, por exemplo. A gente acha que isso é uma coisa simples, mas não é. Não é nada simples e é triste essa realidade, pois bem, ela está sendo aí reparada agora, também num valor aí de 30 mil reais, e o Gomes Freire tem essa característica, eles vibram com essas conquistas, isso é bacana, porque a gente, de novo, também é muito intrínseco a gente reclamar e querer mais, e querer mais, e querer mais, quando na verdade também a gente deve parar em alguns momentos e dizer, nossa, olha só a escola, a infraestrutura do Gomes Freire é elogiável. Então, assim, olha só, temos mais essa conquista, que bacana, que bacana. Então, também falar aqui do IDEB um pouquinho, não sei se nós temos tempo, ou se tu queres falar alguma outra. Não, pode trazer essas informações que são importantes. Isso. Veja, assunto não nos falta, né? Mas eu gosto sempre de dar essa liberdade, daqui a pouco a interação do ouvinte, ou mesmo a tua, fique muito à vontade. Porque se me der o microfone, né, Fabiana, eu vou o dia todo. É verdade. Com bastante assuntos. Na verdade, o IDEB, que vocês estão acompanhando também, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é o nosso medidor da qualidade da educação básica. E é preciso considerar que isso é em todo o país, não é só o estado do Rio Grande do Sul que é medido por esses balizadores, né? É todo um país. Então é preciso fazer muitas reflexões. Mas, de novo, não é preciso fazer terrorismo aqui no Rio Grande do Sul, porque não estamos satisfeitos, nós queremos a melhora, mas também estamos bem diante de um cenário federal, estamos bem. E aqui no Vale do Taquari, então, eu te diria que estamos muito bem, mas este muito bem não é para parar as coisas, pelo contrário, a gente pode fazer essa avaliação escola por escola, a gente pode pesquisar município por município, e é preciso considerar também que essa prova, que esses balizadores, eles atendem às 3 redes de ensino, então também é precipitado, é também ingênuo fazer comparações entre as redes. A rede particular está melhor. Ora, a realidade de uma escola privada é muito diferente da nossa. E isso não pode servir para nos deixar com a autoestima lá embaixo ou nos considerarmos menos. Não, as metas também são outras, são mais ousadas. Porque a gente trabalha com metas, né, Fabiano? Só para a gente entender, por exemplo, eu fiz aqui um pequeno rascunho que você está vendo que eu estou fazendo uso. Nós temos, da rede pública estadual aqui do Vale do Taquari, 17 escolas foram avaliadas com o 5º ano, tá? Porque é avaliado 5º ano, 9º ano e 3º ano do ensino médio. Sua filha está em que série? 1º ano do ensino médio. 1º ano do ensino médio. Muito bem. Dessas 17 escolas do 5º ano, o resultado do Vale do Taquari, terceira CRE, foi 6,3. Tá? Quando o 5º ano é problema em muitas regiões, em muitos estados, veja o Vale do Taquari, uma nota bem satisfatória. O estado atingiu 5,7. E a meta para a rede pública estadual é 5,8. Veja, superamos e bem. Tá?
quinto ano, que é um problema. Por quê? Porque é problema? Porque o meu aluno sai ali das séries iniciais, muitas vezes com um professor, né, Fabiano? Uma outra dinâmica de aula, e aí quinto ano ele vai ter essas várias disciplinas, ele vai ter uma outra dinâmica de estudo. Bagunça um pouco a cabeça, né? E também a idade, é uma transição. Né? Então, é preciso que nosso pai, de novo, sempre esteja acompanhando, sempre esteja vendo essas mudanças, e há sim uma mudança das séries iniciais ali para o quinto ano. Mas estamos bem. 22 escolas com nono ano, nós conseguimos 4,7, o estado 4,3, isso, superamos o estado. A meta 5. Então, quase chegamos lá. Não estamos muito abaixo. Quase chegamos lá. Vamos repensar muito em termos de terceira CREA. E quando eu digo repensar muito, vamos pensar ações concretas, como formações, para ver o que está acontecendo no nosso nono ano. De novo, uma idade de transição. Uma idade que, se a gente não tem ajuda dos pais, o aluno se perde, tá? Porque vai para o ensino médio. É preciso já ver a questão dos sonhos, é preciso ver essa questão da adolescência, né? O apelo das drogas, das mídias muito forte, e isso está entrando aqui nesse balizador. O que é medido? É medido reprovação, é medido distorção idade-série, e essas habilidades e competências que ele tem que ter para a resolução da prova. Então a escola não pode ficar sozinha nesse momento, e me parece que está. E isso é comprovado aqui. Muito embora não façamos de novo. Eu também aqui não quero, então, fazer o terrorismo. Eu preciso fazer a defesa da escola, mas também preciso colocar o dedo na ferida. Nós vamos ter que repensar isso aqui. Repensar se o meu conteúdo em sala de aula está de acordo com o que a escola pensa no seu projeto político-pedagógico, no seu regimento, que é construído por todos. Né? Está de acordo ou eu estou dando uma aula estanque, uma aula descompromissada e uma aula conforme o meu humor? Né? Vamos para o ensino médio. O ensino médio nós atingimos 4. Superamos a meta do Estado, que é 3,4. Mas estamos aqui longe da meta para a rede pública estadual, que é 4,8. E aí me entristece, porque o ensino médio precisa ser o nosso foco. O nosso aluno é diferente, portanto, nossa aula precisa ser diferente. Existem vários indicadores, mas precisamos todos pensar o ensino médio e começar a olhar para dentro de mim, da escola, chamar, convencer da importância dos pais neste momento, porque até me chama a atenção, e aqui eu posso até fazer uma brincadeira, me chama a atenção que quando o teu filho está aí na educação infantil, nas séries iniciais, o pai leva para a escola, o pai ajuda a comprar materiais escolares, o pai ajuda a fazer tema, o pai vai nas apresentações, o pai vai buscar o relatório de avaliação, o boletim, o pai participa, pai aqui, pai e mãe, né? Ou responsável. Chega nas séries finais, acontece já um certo abandono. E no ensino médio eu não olho mais mochila, eu não acompanho mais se tem tema ou não tem. Boletim, muitas vezes fica o boletim lá 2 meses e ninguém retirou. E aí muitas vezes até brigam com a escola dizendo, porque não entrega para o meu filho? Mas espera aí, o teu filho não tem maturidade ainda para ter esse acompanhamento. Ele tem um responsável. Então veja que no ensino médio o abandono é total. Parabéns para os pais que estão me escutando e estão dizendo, não, comigo não é assim. Que bom. Então, acompanha o teu filho, olha a mochila do teu filho, crie hábitos no teu filho. Professora, mas a senhora está dizendo que tem que levar o meu filho para a escola? Não.
também não é para tanto, porque você tem que ensinar o seu filho a pegar um ônibus ou a ir até a escola. Mas conversar com ele sobre a escola, sim. Ir até a escola, sim. Né? Então, a gente faz esse apelo bem forte, bem sério, mas bem transparente. Bom, teríamos muito com certeza a conversar ainda, infelizmente o tempo está estourado, mas fica o convite já para que em outras oportunidades retornes a essa casa, para a gente poder continuar debatendo a educação, que eu acredito que é fundamental para todos, né? Independente de A, B ou C, mas para todos. Fundamental a educação. Muito obrigado pela participação. E eu agradeço a oportunidade. Um bom dia para todo mundo, para você, para todos que nos escutam. Obrigado, um bom dia.